civilização, a cultura de um povo, é o resultado do grau de crescimento nesses diferentes patamares que colocamos. E, portanto, a mente humana é o centro, é o elemento mais importante da cultura, porque dela nasce tudo que nós vamos expressar para fora. Não é por acaso que um grande mestre que pisou aqui no planeta Terra, ou Jesus, diz que o que surge o ser humano não é o que entra dentro, mas o que ele produz. Porque o que ele produz é o resultado da sua expansão, do seu crescimento, do que ele é. Não tem separação entre eu e a mente. A mente é a expressão do ser humano. Então, gente, na primeira fase, então, esse ser humano vai ser empurrado da mesma forma que aquela célula pequena. Ela quer se preservar. E para se preservar na primeira fase, ele não se importa com nada, quer sobreviver de qualquer forma. E esse instinto de sobrevivência o leva a se achar o centro do universo. E acha que pode utilizar todos para seu benefício. Ele não sabe que ele existe junto com os outros. Esse estado é o estado de uma mente totalmente materialista, totalmente egoísta, totalmente centrada nela mesma. É um estado natural. Não vamos xingar ou culpar. É o nível de desenvolvimento que ela tem. Vai sobreviver. Sentimentalismo. Aí você veja as características do primeiro e segundo centros energéticos. Totalmente eu primeiro, o resto Deus que sabe. No processo evolutivo do cérebro humano, esse nível chamamos o cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano que a meta dele é sobreviver, exatamente como representando o segundo centro energético, um jacaré. Um jacaré que faz qualquer coisa para ele existir, mata para existir, inclusive o seu próprio filhote. Agora, com mais crescimento psíquico, começa a aparecer sentimento. No processo evolutivo dos humanos, isso foi acontecendo com a transformação que vem nascendo da linfa, a produção linfática foi crescendo e crescendo, e começou a aparecer glândulas endócrinas. Isso foi um grande passo no processo evolutivo. O consumo de glândulas endócrinas foi trazendo a mente que nós chamamos afetiva, né, sentimental, e no terceiro centro energético, essa mente totalmente caótica, porque é ainda mobilizada pelo egoísmo, mas já tem crescimento. Esse é o terceiro centro, por isso que o estresse dos humanos é no terceiro centro energético. Choque entre a fisicalidade e a parte psíquica mais elevada. Então, o sentimentalismo é conduzido nesse segundo nível pelo cérebro límbico, o cérebro do sentimento, também ligado à preservação, e, portanto, uma criança, quando ela nasce pequeninha, já demos várias aulas aqui sobre a educação, a criança pequeninha, o que ela precisa? Colo, proteção, cuidado. Quando uma criança não tem proteção e cuidado, essa criança se torna muito doente mentalmente, muito amedrontado, muito inseguro. Então, essa parte, apesar de emocional sentimental, que é uma característica nossa, de novo, é importante, porque ela forma o nosso corpo emocional. Mas um corpo emocional onde eu preciso ser cuidado, eu preciso ser preservado, eu preciso. E, portanto, todo o problema que existe no mundo está lá fora. É minha mãe que não cuidou de mim, é meu pai que me abandonou, é meu país que não é bom, e são os americanos assim, são os europeus assim, e eu aqui sou vítima de tudo isso aí. Portanto, o nível ainda de imaturidade emocional. E maturidade emocional, porque o nível de desenvolvimento intelectual no segundo centro energético é um nível totalmente egoísta, fria. Eu tenho que sobreviver, para sobreviver eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer. No nível de desenvolvimento do terceiro centro energético, é muito mais hábil, muito mais energético, mas ainda também egoísta. Agora,
Quando chega no nível de desenvolvimento do terceiro centro energético, aí que vamos ver a diferença entre os animais como carnívoros, caninas, como tigre, leões e tal, e os seres humanos. A grande diferença, vamos dizer, os mamíferos, inclusive podemos colocar a vaca nisso aí, e outros animais, eles utilizaram muita linfa e começaram a gerar um processo onde pular, pular e correr ficou se reduzindo, se tornaram animais mais pesados e, portanto, começaram a desenvolver mais seu intelecto. Vocês que vejam, vocês que vejam os parques nacionais, vocês vão ver que o macaco muitas vezes é mais esperto que um leão. Ele não tem a força do leão, mas ele é muito esperto, exatamente pelo desenvolvimento intelectual dele. Entendendo aqui, gente, o desenvolvimento intelectual no quarto centro energético é mais, ele ganha uma capacidade que chamamos viveka, uma capacidade de discernimento, uma capacidade de analisar, quase o início de um grau de intuição, um grau de eu aqui sabendo que é que a minha mãe, o que está acontecendo com a minha mãe. As mães têm esse tipo de telepatia muito forte, né, com os filhos. Então, quando o intelecto, como ensinar nas nossas faculdades, é limitado à materialidade, ele fica lá no segundo centro energético, egoísta. Aí as teorias sociais que nascem disso vão ser egoístas, né? Agora, quando chega no quarto chakra, o elemento da intuição, o elemento do amor, o amor que é universal, muda essa coisa e nos traga um intelecto aberto ao cosmos. O belo começa a aparecer, a música começa a nascer, a mente começa a curtir o infinito. A partir de uma atração grande perante ao infinito. E nesse nível, que realmente a mente ganha sua maturidade. Se você pensa em processo evolutivo, só entra no corpo humano alguém cuja mente desenvolveu os três níveis: a parte instintiva, a parte intelectual, instintiva significa sentimento, emoções, totalmente chicoteco, a parte intelectual de raciocinar matematicamente para sobreviver, e a parte intuitiva, que é essa parte de intuir, de telepatia, de uma visão mais longa que transcende a materialidade.